Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor, nesta tarde da qual o Senhor está aqui nos concedendo. São exatamente 12 horas e 35 minutos. Estamos aqui mais uma vez, dentro do projeto Palavra Profética, para trazer uma palavra da parte do Senhor para o seu fortalecimento espiritual. Nesta oportunidade, nós estaremos meditando em um texto das Santas Escrituras que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ache agora o versículo de número 5, aonde nós começaremos a meditar na palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo de número 5. A versão que está comigo aqui é a versão King James, né? E nós estaremos lendo aqui em cima dessa versão. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e peles o cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos o fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, quando nós começamos a meditar no capítulo 37, no livro escrito pelo profeta Ezequiel, nós vamos começar a enxergar algo muito profundo da parte de Deus para a nossa vida. Deus agora, ele vai pegar o seu profeta e vai levar este profeta para o meio de um vale. E o texto diz que esse vale estava cheio de ossos secos e sequíssimos. O interessante é que a primeira coisa que eu enxergo é que não foi o profeta que decidiu ir para o vale, mas foi Deus que levou o profeta para dentro do vale. O texto diz que a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então veja que não foi o profeta que decidiu ir para dentro do vale, mas foi Deus que levou o próprio profeta para dentro do vale. Tem momentos das nossas vidas que nós vamos ser levados por Deus para dentro de um vale, para dentro de um deserto,
para dentro de uma fornalha, para dentro de uma cova. Para quê? Para ele nos matar? Não. Para nós termos experiências pessoais com ele. O interessante é que uma coisa é você entrar com os seus pés para dentro de um vale. Outra coisa é Deus pegar na tua mão e te levar para dentro dele. Quando você entra com os seus próprios pés para dentro de um vale, você está entrando por escolhas e atitudes que você tomou. Agora, quando Deus pega na tua mão e te coloca dentro de um vale, é porque Deus tem propósito com este vale. É porque Deus tem algo grandioso para fazer dentro deste vale. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem algo preparado para as nossas vidas. Então a primeira coisa que eu enxergo é que não foi o profeta que foi pela sua própria vontade para dentro do vale, mas foi Deus que levou o profeta para dentro do vale. O interessante é que quando ele chega no meio daquele vale, Ezequiel ele não vai enxergar nada bonito. Ezequiel não vai enxergar nada com formosura. Ezequiel vai enxergar um cenário de morte. Ezequiel vai enxergar um cenário de tristeza, um cenário de impossibilidade. Pois quando ele olhava para o lado direito, ele via carcaça de ossos. Quando ele olhava para o lado esquerdo, ele também enxergava carcaças de ossos. Quando ele olhava para a sua retaguarda, ele também enxergava carcaças de ossos. Ao mesmo tempo, quando também olhava para frente, ele também enxergava carcaças de ossos. Mas existe um detalhe: Ezequiel não estava no vale só. Ezequiel não estava no vale abandonado. Ezequiel estava no vale com Deus. E quando estamos dentro de uma situação que a presença de Deus está dentro dela, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa de extraordinário vai acontecer. Ezequiel estava dentro de um vale. Mas o vale, ele tinha um sentido espiritual. Porque não existia vida naquele vale. Não existia nada que trouxesse aspecto de formosura ou de alegria para a vista do profeta. O profeta enxergava impossibilidade. O profeta enxergava tristeza. O profeta enxergava algo que estava trazendo coisas negativas para dentro daquela situação. Entenda uma coisa: Ezequiel estava dentro do vale, mas ele ainda continuava de pé. A situação era crítica, mas ele ainda continuava de pé. A situação era de impossibilidade, mas ele ainda continuava de pé. A situação era de tristeza, era de lamúria, era de derrota, mas ele ainda continuava de pé. Ezequiel estava no meio do vale, mas continuava de pé. O vale cheirava a morte, mas ele continuava vivo. Por quê? Porque a presença do Deus Todo-Poderoso estava com ele dentro daquele vale. Sabe por que você ainda está de pé diante deste teu vale? Porque a presença de Deus está contigo nele. Sabe por que você ainda está de pé diante deste deserto? Porque a presença de Deus está contigo sobre ele. Sabe por que você está de pé diante das humilhações, diante das perseguições, diante de tudo aquilo que vem de contrário para a tua vida? É porque a presença do Senhor está contigo de pé. Agora veja que no meio do vale, no meio da situação, no meio da circunstância, Deus vai olhar para o seu profeta e vai fazer uma pergunta para ele. O versículo de número 3 vai dizer: Filho do homem, pode estes ossos viver? Veja a pergunta que Deus está fazendo para o seu profeta dentro do vale. Filho do homem, pode esses ossos reviver? Agora veja o que o profeta vai responder para Deus. E eu respondi: o Senhor Deus, tu sabes.
Veja que o profeta, ele transfere toda a responsabilidade do milagre, toda a responsabilidade de tudo aquilo que ia acontecer por parte sobrenatural do poder de Deus para Deus. Ele poderia muito bem, como ele estava na condição de profeta, ele poderia muito bem trazer a glória para si. Ele poderia usar o nome dele. Não, Senhor, já que o Senhor está perguntando se pode, no meu nome vai acontecer. Sobre a minha palavra vai acontecer. Mas veja que ele transfere toda a responsabilidade para a circunstância que estava dentro daquele vale, para que aquilo que Deus ia operar, para aquilo que Deus ia fazer, ia realizar, ele transfere para Deus. Senhor, tu sabes. É a mesma coisa que ele está dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não faço, mas o Senhor faz. Senhor, eu não sou, mas o Senhor é. Então entenda uma coisa: no meio deste teu vale, não é o teu título, não é o teu nome, não é o teu cargo, não é a tua posição que vai fazer a diferença dentro dele. O que vai fazer a diferença dentro do teu vale é o nome do Senhor. O que vai fazer o milagre acontecer dentro deste teu vale é o nome do Senhor. O que vai fazer o sobrenatural existir dentro desse teu vale é o nome do Senhor. E ele disse: Senhor, tu sabes. E agora Deus vai falar com ele novamente. Versículo 4, Deus vai dizer assim, ó: novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Presta atenção que o próprio Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, tu vai profetizar no meio deste vale, mas tu vai profetizar no meu nome, não no teu nome. Entendeu? Veja o que Deus diz: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então a palavra que ia ter poder no meio daquele vale, no meio daquela circunstância, no meio daquela situação, não era a palavra de Ezequiel, era a palavra do Senhor. Porque Ezequiel não ia profetizar sobre o nome dele, Ezequiel ia profetizar sobre o nome do Senhor. Aí Deus continua a falar com Ezequiel. Aí o versículo 5 vai dizer: assim diz o Senhor a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E vos cobrirei com pele, porei fôlego em vós e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Tudo que ia ser realizado ali, no meio daquela circunstância, no meio daquele vale, era o nome do Senhor que ia ser glorificado. Não era o nome de Ezequiel. Então profetizei, versículo 7. Então profetizei como havia sido ordenado. Veja que o profeta obedece à voz de Deus. O profeta vai profetizar como Deus havia ordenado que ele profetizasse. Então, quando eu comecei a profetizar, houve um ruído. Primeiro sinal, quando Ezequiel começa a profetizar no nome do Senhor, há um ruído. Houve um ruído, e eis que uma agitação. Segundo sinal, quando Ezequiel começa a profetizar no nome do Senhor, há uma agitação. E os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Terceiro sinal, quando Ezequiel profetiza sobre o nome do Senhor. O que estava fora do lugar, volta para o lugar de origem novamente. Então veja, que quando Ezequiel começa a profetizar no nome do Senhor, 3 sinais acontecem no meio daquele vale. Primeiro sinal que acontece, há um ruído. Segundo sinal que acontece, há uma agitação. Terceiro sinal que vai acontecer, os ossos que estavam espalhados começam a se juntar novamente. Glórias a Deus. Veja
o que o nome do Senhor ele pode fazer diante de uma situação. Veja o poder sobrenatural de Deus quando é proferido com a autoridade dada por Ele para diante de uma circunstância, para diante de uma situação. Veja que houve 3 sinais da parte de Deus quando o nome dele foi proferido ali no meio daquele vale. Primeiro teve um ruído, segundo teve uma agitação, e terceiro os ossos começaram a voltar para o lugar novamente. Eu quero dizer para você aqui nesta tarde, através desta palavra, que você abra a boca no meio desse teu vale e comece a profetizar. Porque quando você começar a profetizar, você vai começar a ver os sinais de Deus se manifestar no meio deste teu vale. Primeiro vai ter um ruído. Segundo vai haver uma agitação. E terceiro vai começar a voltar para o lugar tudo aquilo que estava fora. Abra a tua boca, profeta. Profetiza no meio desse teu vale. Profetiza no meio da tua casa. Profetiza no meio da tua família. Profetiza lá no teu trabalho. Profetiza dentro da tua igreja. Profetiza no meio da rua. Profetiza dentro do ônibus. Profetiza no meio da praça. Profetiza dentro do trem. Profetiza dentro das favelas, dentro das vielas. Deus tem algo sobrenatural para realizar quando você começar a profetizar sobre o nome dele. Algo extraordinário vai acontecer. Sinais miraculosos vão acontecer. O poder sobrenatural de Deus vai começar a agir no meio dessa situação. Quando ele começou a profetizar, houve um ruído. Depois houve uma agitação. E depois os ossos começaram a se juntar, cada osso com o seu osso. O que eu quero dizer para você nesta tarde é que a palavra que Deus colocou na tua boca, Ele colocou com autoridade, Ele colocou com poder, para que fosse proferida, para que fosse profetizada. Aquilo que não existia vai voltar a existir. Aquilo que estava fora do lugar vai voltar para o lugar novamente. Aquilo que não tinha vida vai criar vida novamente. Agora, abre a tua boca. Não fica de boca fechada no meio dessa circunstância. Não fica de boca fechada no meio dessa situação. Você é profeta. Você foi escolhido por Deus. Você foi comissionado por Deus para abrir a tua boca e profetizar no nome dEle. Porque no nome dEle tem poder. Porque no nome dEle tem milagre. Porque no nome dEle tem restauração. Porque no nome dEle tem vitória. Porque no nome dEle tem vida. Então abre a tua boca. Não fique calado. O diabo quer que você se cale. O diabo quer que você se prostre. O diabo quer que você fique com a sua boca fechada diante dessa circunstância, diante dessa situação. Porque ele quer te ver derrotado. Porque ele quer te ver no chão. Porque ele quer te ver com o teu nome na lama. Mas nesta tarde eu estou aqui como profeta de Deus para a tua vida. Abre a boca, profetiza, porque quando você começar a profetizar, o milagre vai acontecer. O ruído de vitória vai começar a se manifestar. A agitação de glória vai começar a se manifestar. E o poder sobrenatural de Deus vai começar a existir sobre essa situação. Então, que você possa ficar com esta palavra. Que esta palavra possa ter te edificado, possa ter te fortalecido diante desta tua circunstância. Este teu vale não vem para te matar. Este teu vale não veio para acabar com a tua história. Deus te colocou neste vale. Deus permitiu que você entrasse neste vale para que você pudesse ter experiências pessoais com Ele, para que você pudesse ver o sobrenatural de Deus acontecer. Veja, você entrou de um jeito, mas quando você for sair, você vai sair de outro. O vale no começo era de tristeza, era de morte, era de derrota, era de impossibilidade. Mas o vale, quando você começou a profetizar nele, e Deus começou a operar, o final deste vale vai ser um final vitorioso, vai ser um final de glória,
vai ser um final de restauração, vai ser um final de renovo para a tua história, porque Deus tem algo preparado para este teu vale. Apenas abra a tua boca, profetiza, porque tu vai ver o que Deus vai fazer no meio deste teu vale. Então que Deus te abençoe, que Deus continue te fortalecendo em Cristo Jesus. E não se esqueça, não se cale diante das situações. Abra a boca, seja profeta de Deus, profetize, e tu vai ver o sobrenatural de Deus acontecer no meio dessa tua situação. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Não se esqueça, se inscreve lá no nosso canal, Diácono Fernando Garcia. Deixa teu like, ative o sininho para que você possa estar recebendo mensagens de fortalecimento da parte do Senhor para a tua vida. Um abraço. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.